Pulgar vive dias decisivos com relação ao seu retorno aos gramados. Rossi, melhor goleiro do mês de setembro. Bom, acho que é justo dessa vez, não é? Aliás, dessa vez o VAR anulou um pênalti do porquinho ladrão. É, galera. Renovações avançando no Flamengo. STJD agora pode punir o Flamengo na base do atacado. São 3. Torcida se revolta com a diretoria. A gente explica já já o porquê, amigos. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E, como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Palmeiras entrou em campo ontem defendendo a liderança e cumprindo a tabela de jogos atrasados frente ao Juventude. Venceu de 4-1. O lance polêmico do jogo foi que no Parque das Alianças, hajam alianças feitas ali, né? Aos 12 minutos do primeiro tempo havia sido dado um pênalti favorável ao Palmeiras. Alguém já conhece essa história? É incrível típico, isso, né? não? Mas dessa vez, eu não sei se foi para alegrar os rivais, o VAR anulou o pênalti dado aos caras, que pouco também ajudou, resolveu a situação, afinal de contas, 4-1 pelo peito, complicado, né? Faz parte, né? E com essas, o Palmeiras foi a 58 pontos e o Flamengo fica atrás em segundo lugar com 55, infelizmente. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo está muito perto de ter o retorno de Éric Pulgar. O chileno, que o Felipe Luiz considera um dos pilares da equipe, está na reta final de recuperação e deve ser avaliado para saber se ficará à disposição para o clássico contra o Botafogo na quarta-feira no Newton Santos. Foram mais de 3 meses fora, mas a recuperação foi considerada muito boa pelo clube. Nos últimos dias, como a gente já havia mencionado, o Pulgar já treinou com o grupo. Começou ali de forma parcial e agora já faz os treinos completos com os seus companheiros. Ele ainda tem feito alguns trabalhos extras, o que é normal para quem teve uma lesão tão séria como foi a dele, né, galera? Dentro do Flamengo, amigos, o clima é de otimismo, tá? O jogador deve ser relacionado para o próximo jogo do Brasileirão. Mas claro que tudo depende dessas 2 últimas sessões de treinos, que será amanhã e terça-feira. Se ele for relacionado, o controle de minutagem vai ser bem cuidadoso, tá? Então vamos ter um pouquinho mais de paciência aí. Agora, galera, tem um detalhe muito importante. O Pulgar tá pendurado com 2 cartões amarelos. Mas como assim? O cara não entra tem um tempão. Pois é, galera. A gente tá falando do Pulgar, né? O nosso cão de guarda ali do meio de campo. Então o Flamengo precisa o quê? Precisa decidir se vale a pena colocá-lo para jogar no gramado sintético do Newton Santos, correndo risco de suspensão, ou se é melhor segurar ele para ele estar até 100% também fisicamente para a partida contra o Palmeiras. Eu, sinceramente, estou muito ansiosa para ver o Pulgar de volta em campo. Acho que todo mundo está ansioso, né? Mas será que retornar logo num gramado sintético é a melhor escolha? Principalmente para um jogador que teve uma lesão tão grave quanto a dele? Complicado, né? Vamos ver, né, galera? Complicado. Seguindo com as notícias, galera, um fato deixou a torcida do Flamengo meio irritada. A gente está aí em meio a jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores. E a informação veio que nessa parada para a data FIFA, houve ontem um show do Sorriso Maroto no Maracanã, que inclusive dava acesso a quem foi assistir ao gramado. Aí, o que acontece? Vem um jogo do Flamengo, de repente as condições do gramado não atendem às expectativas dos jogadores e do time, sem dúvida nenhuma.
A culpa é desgaste, a culpa é o Maracanã ser muito utilizado. Mas dentro de uma circunstância dessa, vocês não acham um absurdo nesse momento, principalmente no estágio que nós estamos das competições nos campeonatos, ter esse tipo de show? Bom, nada contra ter eventos no Maracanã, né? Só que é o seguinte, né, galera? O gramado do Maracanã já é um Deus nos acuda. Vira e mexe tem problema, né? Complicado, ainda mais em reta final de temporada. A torcida ficou revoltada com essa situação e não é para menos. Depois vem reclamar. Complicado demais. Bom, galera, seguindo com as notícias, a maior parte dos campeonatos aí pelo mundo estão parados por conta da data FIFA. Enquanto isso, o Flamengo segue firme nos treinos, se preparando para os próximos desafios dessa temporada. E no meio dessa pausa, uma surpresa super merecida. Agustin Rossi foi premiado ontem no Ninho do Urubu. O Rossi recebeu o troféu de melhor goleiro do Brasileirão no mês de setembro. Um reconhecimento pelas atuações incríveis que vem garantindo pontos preciosos para o Mengão. O Rossi, sem dúvida nenhuma, é o dono absoluto da posição. Jogou todos os 26 jogos do Flamengo no Brasileirão de 2025, somando 2.340 minutos em campo. É muito tempo! E sofrendo apenas 13 gols até agora. Com defesas decisivas, ele tem sido um dos grandes nomes da equipe nesse campeonato. No total da temporada já são 51 partidas, com 28 gols sofridos, 32 vitórias, 12 empates e somente 7 derrotas. Ou seja, uma regularidade absurda, mostrando por que ele hoje é um dos principais goleiros do país. E a gente não pode esquecer também um detalhe, galera. O Rossi foi decisivo na Libertadores, pegando 2 pênaltis que garantiram a vaga do Flamengo na semifinal. Bom, parabéns ao Rossi e que ele continue sendo esse paredão que a gente tanto precisa e sendo destaque positivo para o Flamengo. O sistema defensivo do Flamengo funciona muito bem. Dificilmente o time toma 2 gols. É incrível. O ataque tem que funcionar tão bem quanto, né? Dificilmente faz 2 gols. Seguindo com as notícias, na sexta-feira 10, o STJD indiciou 3 profissionais do Flamengo: José Boto, Wallace Ian e Danilo. Boto, todo mundo deve se recordar, foi com relação à entrevista que ele deu acusando a arbitragem, o sistema do futebol nacional, dizendo que existia falcatrua no meio da história. Até aí, beleza, né, galera? Ele foi indiciado no 243-F do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Outro que não escapou do crivo foi o Wallace Ian. Ele foi indiciado no artigo 254-A do STJD e pode pegar até 12 partidas. O mínimo é 4. E por fim, o senhor Danilo, que foi indiciado no 254 pela expulsão aos 13 minutos de jogo, que pode render a ele uma suspensão de 1 a 6 jogos. Que beleza, não? Ai, 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 ai. Que beleza. Bom, galera, seguindo com as notícias, essa é uma notinha bem rápida, tá? Nesse domingo, dia 12 de outubro, o clima no Ninho do Urubu vai ser de descanso, pelo menos para a maioria do elenco do Flamengo, tá? Apenas os jogadores que precisam de um trabalho físico mais específico ou de algum suporte especial vão treinar. O restante do grupo ganhou aí o dia de folga. Por enquanto, o clube preferiu não divulgar o nome dos atletas que vão participar da atividade de hoje no Ninho do Urubu. Para esses, bom treino. Para os outros, bom descanso. Até porque eles precisam, né, galera? E seguindo com as notícias, até então estava no seguinte pé: Felipe Luiz precisava mandar a contraproposta para o Flamengo. Arrascaeta, o Flamengo havia feito a proposta e também estava aguardando um parecer do seu empresário. Isso aconteceu. Tanto o jogador quanto o técnico já mandaram para o José Boto a contraproposta de renovação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, agora a paçoca mudou de mão. José Boto é quem tem que dar concordância ou discordância com relação aos termos impostos, tanto por Felipe quanto Arrascaeta. Mas uma coisa é muito clara: a
Pelo lado do Flamengo, a renovação é algo que tem que acontecer, tanto com o treinador quanto com o jogador. Divergências com relação talvez a tempo e números podem acontecer, mas nada que complique esse momento importante que vive tanto o Arrasca como também a excelente passagem, por enquanto, do Felipe Luiz, não é verdade? Os números do Felipe Luiz são ótimos, né? Então, aguardar nos próximos dias, possivelmente teremos novidades e acreditamos ser positiva com relação a esses dois que, sem dúvida nenhuma, carregam um peso muito grande dentro do Mengão. O bom é que tanto o clube quanto o técnico e o Arrascaeta estão falando a mesma língua, né? Sim. E isso já é um ponto positivo. Bastante, não? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês e um excelente dia das crianças a todos nós, né? Nunca deixamos de ser crianças, assim deve ser a vida. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E muito importante também não esquecer para aqueles que gostam e acreditam, hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida, tá, galera? A nossa padroeira do Brasil, não é verdade? Amigos e amigas, tchau, tchau.